Eu acabei de atender uma paciente que foi encaminhada por uma amiga reumatologista e essa paciente não me soube dizer por que ela foi encaminhada. Quando eu dei uma olhada no relatório, na realidade o encaminhamento foi devido ao uso de uma medicação, a hidroxicloroquina. E aí, você sabe por que o paciente que usa hidroxicloroquina precisa passar no oftalmologista com uma certa frequência? A hidroxicloroquina é um medicamento excelente, bastante seguro, uma droga bastante antiga, utilizada com segurança para uma série de doenças reumáticas e dermatológicas. Mas ela está associada à toxicidade retiniana. O que isso significa? A hidroxicloroquina ela pode sim levar a dano na retina, ao fundo de olho. Isso é bastante raro. Porém, como pode levar a prejuízo visual, a gente precisa de atenção e cuidado. A toxicidade na retina provocada por essa medicação gera inicialmente algumas alterações estruturais lá no fundo de olho, que não levam a nenhum sintoma, ou seja, o paciente acaba não percebendo que está ocorrendo dano no fundo do olho. É por isso que uma consulta oftalmológica é necessária para a gente conseguir identificar precocemente qualquer alteração. Existem protocolos muito bem estabelecidos para o segmento desses pacientes que usam hidroxicloroquina, para que a gente possa identificar precocemente qualquer alteração no fundo de olho. Recentemente, agora em 2026, esses protocolos foram revisitados e a gente tem muito bem estabelecido a necessidade de realização de basicamente 3 exames. Um deles é a avaliação clínica do fundo do olho, o segundo deles é um exame chamado autofluorescência e o terceiro exame é a tomografia de coerência óptica. Todos esses exames são não invasivos e é necessário que eles sejam avaliados por algum médico oftalmologista experiente, que aí sim ele vai conseguir detectar precocemente alterações estruturais na retina que estariam associadas ali ao uso do medicamento. Quando a gente encontra algum sinal de alteração na retina, a gente recomenda a suspensão, interromper o uso da medicação. E olha só, se a gente faz isso de forma precoce, a gente consegue prevenir a perda visual. A gente consegue parar a medicação antes que a visão do paciente seja prejudicada, o que é excelente. Se o paciente não faz o acompanhamento adequado, ele pode sim acabar evoluindo com toxicidade retiniana, que é algo que pode levar a prejuízo visual. Pessoal, agora eu troquei aqui de tela para mostrar para vocês exatamente o que nós podemos encontrar nos exames de rastreio. Primeiro vamos ver aqui uma foto do fundo do olho, especificamente dessa região central, que é a que fica entre esses vasos sanguíneos aqui, tá? Essa região central a gente chama de mácula, e esse é o aspecto normal, esse é o brilho e a coloração da mácula normal. O paciente, quando ele tem uma maculopatia por hidroxicloroquina bem estabelecida, a gente observa uma alteração dessa coloração, às vezes evolui inclusive para um aspecto mais atrófico aqui, justamente nessa região central da mácula, essa região central da retina. Essas alterações aqui ficam mais evidentes no exame de autofluorescência, que é esse exame aqui que é preto e branco. Olha só, aqui nesse exame a gente observa essa imagem que lembra inclusive um alvo. Algumas pessoas falam que isso aqui lembra inclusive um olho de boi. Essas alterações aqui no exame de autofluorescência denotam pra gente um sofrimento, às vezes até morte das células aqui dessa região central da mácula, central da retina, tá bom? Um outro exame que faz parte do rastreio, como eu falei para vocês, é a OCT, é a tomografia de coerência óptica. Nesse exame, a gente consegue ver as camadas da retina. Olha só, como parece uma fatia de um bolo cheio de camadas. Aqui é o aspecto normal da região central da retina. E o paciente, quando ele tem uma maculopatia por hidroxicloroquina, a gente observa um desabamento das camadas da retina devido a uma destruição, uma disrupção aqui das camadas mais profundas desse bolo, tá? As camadas mais profundas da retina são afetadas pela hidroxicloroquina, levando a todo um desabamento das camadas, né, mais sobrejacentes, tá bom? E geralmente ocorre nessa região aqui, que está do ladinho adjacente a essa depressão, que é a depressão foveal.
essa depressão é normal, tá bom? O paciente, quando tem maculopatia por hidroxicloroquina, tem essa alteração da retina externa, da parte mais externa da retina, adjacente ao centro, onde a gente teria essa depressão, tá? Isso ocorre dos dois lados, ó, desse lado e desse lado, tá bom? Pessoal, esses são os exames que fazem parte do rastreio habitual da maculopatia por hidroxicloroquina. A gente pode, às vezes, adicionar outros exames para confirmar e corroborar o nosso diagnóstico, como, por exemplo, um exame de campo visual. Aqui no exame de campo visual, a gente vai avaliar justamente se tem algum defeito no campo de visão do paciente. E olha só, o que está de preto aqui é o que o paciente não está enxergando. Então, esse paciente, quando tem uma doença mais avançada, ele vai ter um escotoma que a gente chama de um escotoma em anel, como a gente está vendo aqui, bem no centro da visão. É um defeito em anel no centro da visão do paciente. Um outro exame possível é o ERG multifocal. Esse exame ele vai avaliar a atividade elétrica das células da retina, justamente nessa região central. E quando o paciente tem a maculopatia, a gente observa uma alteração dessa resposta elétrica das células. Se você faz uso de hidroxicloroquina, converse com o médico que te acompanha e também agende uma consulta com o oftalmologista para que ele faça uma avaliação detalhada e avalie quais exames complementares precisam ser realizados de forma rotineira.